Meus irmãos, a gente vai falar para casais e a gente vai falar especificamente, claro que a gente pode sair do assunto, mas a gente deve falar especificamente sobre a intimidade do casal, né? Porque não sei vocês, mas pelos meus poucos anos de ministério pastoral, eu tenho reparado que a gente, como eu estava falando agora há pouco no carro com o pastor Jodeci, tem tendência a confundir ser espiritual com ser esquisito. E aí às vezes a pessoa, ela com muito boa intenção de agradar a Deus, ela acaba prejudicando a vida dela. Então, às vezes com uma preocupação de ela ser bastante consagrada, ela às vezes fica parecendo uma doida, entende? E é interessante que a pessoa às vezes ela não tem o devido cuidado com isso, que lá na frente, quando o caldo entorna, aquela pessoa com tanta pureza faz coisa do arco da velha, né? Antes do casamento acabar. E eu não estou entrando em muitos detalhes, porque todo mundo aqui é adulto, está entendendo o que eu estou falando. Que às vezes aquela pessoa, ela é super consagrada, mas quando ela pula a cerca, parece que é outra pessoa. E aí eu fico pensando, não era melhor essa pessoa cuidar das suas carências dentro do seu lar? Não era melhor investir na intimidade com o seu cônjuge? Mas quando teve essa oportunidade, quis ser mais santo do que a Bíblia recomenda. Se você pegar a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, se eu não me engano, acho que desculpa que eu não ensaiei trazer esse texto, eu quero falar de Cantares, mas eu quero só confirmar se é primeiro ou se é segundo aos Coríntios, capítulo 7. Deixa eu ver aqui. Acho que é primeiro aos Coríntios mesmo, capítulo 7. Que tem uma recomendação que Paulo faz. Deixa eu ver aqui. Isso, é isso mesmo. Onde está escrito, olha, ora, a partir do versículo 1. Ora, quantas coisas que me escreveste, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Na recomendação do apóstolo Paulo, seria bom que ninguém se casasse. Cada um vive sua vida. Perfeito. Mas, por causa da fornicação, ou seja, não quer casar? Beleza. Mas se não quer casar, também não quer coisar. Se quer coisar, tem que casar. Recomendação do apóstolo. Né? Tá cheio de malandro crente hoje em dia aí, né? Quer coisar, mas não quer casar. Pô, moleza quem não quer, né? E aí nisso tá dizendo, por causa da fornicação, cada um tem a sua própria mulher e cada uma tem a seu próprio marido. Ou seja, não é bagunça, né? Cada um tem a sua própria mulher, cada uma tem o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência. Deu para entender, né? Não pode dar calote, varão. Não pode. O marido pague. Tudo bem que hoje em dia, se falar que é obrigação, tá todo mundo, os crentes hoje são de louça, né? Como é que pode? É obrigação, né? O marido pague a mulher o que é devido. Os homens estão rindo, né? Obrigação, né? Aí nisso, pague a mulher a devida benevolência. E da mesma sorte a mulher, o marido. Ou seja, não é todo dia que tu tá animado, né? Mas aqui está dizendo, a mulher pague e o marido pague. Lá em casa a gente tem o seguinte papo, olha, pode não ser aquela qualidade, mas a gente está aí para atender a freguesia. Então o que acontece? Às vezes não é todo dia que você está bem, não é todo dia que você está legal. Só que é o seguinte, há uma recomendação bíblica que você se casou, não foi para a pessoa ficar olhando, né, para você ficar olhando para a pessoa e ficar assim, vamos cantar mais um corinho? Deu para entender? Aí continuando aqui, a mulher não tem poder sobre seu próprio corpo, que as feministas não me ouçam. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido. E também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem numa mulher.
Ou seja, o corpo da mulher, de acordo com a Bíblia, pertence ao marido. O corpo do marido, de acordo com a Bíblia, pertence à mulher. Aí tem gente que, né, vai chamar Paulo de machista, mas assim, ele está falando para os dois lados. Ou seja, se você não quer servir ao outro, não se case, simples. Simples. Quer viver como solteiro? Seja solteiro. Agora, a partir do momento que casou, você tem um dever. Pô, é pesado falar dever, porque não deveria ser dever, né? Deveria ser prazer. Até porque a gente não está numa época em que o pai da moça bota a garrucha na nossa cara e fala assim: vai casar com a minha filha. A gente não está mais nesse tempo, né? Então, ou seja, se pastor, eu até acho bonito, né, tá casado, vestido de noiva, o pessoal jogar arroz, mas aquele negócio não gosto não, então não casa, pô. Sei lá, faz uma peça, uma novela, interpreta, mas não casa, né? Não prejudica a vida da outra pessoa. Aí depois diz que é o Satanás. Mas vamos lá. E aí está dizendo, versículo 5: não vos priveis um ao outro. Mas Paulo não está dizendo privar do quê? Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa intemperância. Aí imagina, a mulher chega para o marido e fala assim: amor, vamos ali? Ali o que, mulher? Agora eu estou orando, estou me consagrando, vamos buscar o Senhor, sua ímpia, Jezabel. Imagina, aparentemente esse cara é crente, só que de acordo com a Bíblia Sagrada, a revelação especial de Deus, aqui está dizendo que o que esse cara está fazendo é pecado. Não vos priveis, a não ser que haja um consentimento mútuo, a não ser que haja um acordo. O pastor fez uma campanha de 80 dias de jejum. Nesses 80 dias ninguém rela a mão em ninguém. Não, o casal vai ter que entrar num acordo. Tem que entrar num acordo. Entende o seguinte, olha, dá para segurar a onda, a gente se consagrar 80 dias nesse nível? Todo mundo concordou? Beleza. Agora, se alguém falou assim, pô, vai dar não, a gente pode até fazer 40, entende? Ou faz 20, dá uma pausa de uma semana, mais 20, entendeu? E a gente até vamos acertar isso aqui. E não assim, vou fazer porque eu sou o cabeça. Ou então, eu vou fazer, né, porque meu corpo, minhas regras. Não, tem que chegar num acordo. Eu não estou casado comigo, entende? Você não está casado consigo. Tem que ter um acordo. A não ser que alguém esteja doente. E se está doente, o correto é buscar ajuda, buscar tratamento, né? É aquele caso, poxa, às vezes a relação sexual está com problema, porque a mulher tem problema de lubrificação. Então vamos verificar, está sendo estimulado adequadamente? Não. Tem algum tipo de deficiência? Sim. Então vamos lá, o médico tem algum tipo de tratamento? Existe algum tipo, né, de produto que pode ser usado? Pronto, resolveu. O camarada, por exemplo, está cheio de gás, aí quando chega na hora, tchum! Ou não ri não, é triste. Aí o que acontece? Aí assim, e dificilmente um homem esquece desse momento. Então observa bem, vamos pensar, né, assim, gente, pode reparar, os homens não estão achando engraçado. Então, olha como é que são as coisas. Não, é traumático, né? Aí, por exemplo, vamos lá. Uma vez acontece, dor de cabeça, estava nervoso, conta para pagar. Pô, na outra semana, aí eu lembro um urologista, né, conversando sobre esse assunto, e aí ele estava falando, eu lembro que foi, eu tenho 50 anos, né, eu tinha feito 40 anos,
Aí eu comecei a fazer um monte de pergunta para ele. Roberlan, desencana, nem pensa nessas coisas, porque se pensar, porque vai virando bola de neve. Tu pensa, aí quando vier a próxima vez, aí o cérebro, né, aquele negócio todinho, pô, tá tendo dificuldade? Busca ajuda. Agora, o que não dá é se esconder atrás de uma espiritualidade. Está dizendo que é por causa do Senhor, que não sei o que não sei o que lá. Eu não sei se dá para perceber, gente. Assim, é isso que não é legal. Porque tem coisa que Deus não está pedindo para a gente, Deus não está cobrando da gente. Pelo contrário, vocês estão vendo aqui o texto dizendo, né? É para se consagrar? Legal. Mas que seja uma coisa que vocês acordaram, que vocês negociaram. E aí diz o versículo 6: digo, porém, isto como que por permissão, e não por mandamento, porque queria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Então, aí ele chega até a estar dizendo o seguinte: olha, tem gente que tem dom para ficar sem ninguém, né? Até a gente chama de celibato, né? Então é aquele caso, tem aquela pessoa que assim, ou o marido faleceu, ou ela se separou, ela está com 30 anos de idade e ela não quer mais ninguém, ela morreu com 90 sem se casar com ninguém. Pô, tem talento, glória a Deus. Tem aquele cara que se casou com 20 e poucos anos, né? Aí ou separou, ou a mulher faleceu, e ele viveu até os 100, né? No talento, glória a Deus. Agora, por exemplo, tem casal casado que se ficar 4 dias já começa a sofrer, passar mal, ficar com coceira. Então, ou seja, entende? Cada um é de um jeito. Se a pessoa não tem condições, né, de suportar ficar sem ninguém, que arrume compromisso. Se a pessoa não gosta de ter intimidade sexual, não case. Não é justo isso. Ainda mais a gente que é crente, né? Que, poxa, tá lá o pastor pregando até que a morte te separe. Aí tu tá doido para largar a mulher, mas aí você lembra do pastor pregando, é até morrer. Aí tu já começa assim: pô, seu bem, tu podia matar ela, né? Ela não pode, você me perdoa. Entende? Ou seja, é uma tortura, gente, sem necessidade. Sem necessidade. E, gente, vamos e venhamos. Por que eu tô falando isso? Porque assim, às vezes é uma pessoa com 30 anos, com 40 anos, que está tendo um problema nessa área, que às vezes tem aqueles irmãos de 80 anos que não estão tendo problema. Entende? Aí tu fica assim, pô, mas por quê? Porque a gente sabe que há situações de saúde, né? Às vezes a pessoa, ela tem 80 e está saudável, às vezes a pessoa tem 40 e está debilitada. Mas vamos buscar ajuda, né? Vamos buscar ajuda. E aí, aqui, Paulo vai dizendo, né? Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu. Mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que arder, ou casar e ficar abrasado, né? Ou casar e aí nisso, né? Por exemplo, tô começando a namorar. Mas aí o que acontece? O camarada bota a mão no pescoço da irmã já, né, casa, vai ficar difícil, entende? Então são um tipo de coisa, né, que assim, e gente, eu tô falando isso aqui, né, vocês estão rindo, mas assim, a gente que atende as pessoas, é cada coisa, sabe, é cada coisa que tu fica assim, caramba, a vida desse crente podia ter sido melhor, e o pior é que só procuram o pastor já na hora que é o seguinte, vai separar, entende? Já traiu. E o pior não é nem quando traiu, é quando foi pego. Porque se de repente não tivesse sido pego, pô, vamos tratar, vamos resolver e tudo tal, mas aí depois que aí já saiu, já está na rede social, os vizinhos, o pessoal mandando indireto, aí assim, e não precisava. Porque boa parte dos problemas, é claro que assim, eu sei que algumas pessoas aqui podem discordar do que eu vou dizer aqui agora, que falam assim, não, isso daí tem a ver com caráter. Gente, nós somos espírito, somos alma e somos corpo. Já viu quantas vezes você prometeu que não ia mais comer doce? Quantas vezes você traiu-se a si mesmo?
nós temos carências, nós temos inclinações, nós temos hábitos. E aí o nosso psiquismo que tem que treinar, né, para a gente não ser escravo do corpo. Então, eu não sei se dá para perceber que muitas vezes nós ficamos expostos a certas situações que cada vez mais fica difícil lidar. Eu, por exemplo, eu tive um colega de trabalho, homem de Deus, consagrado, assembleiano, né? Só que assim, eu não vou dizer que a mulher dele era doida, né? Mas assim, era meio diferente. E aí o que acontece? Necas de pitibiriba, assim, não é negócio de consentimento uma vez ou outra, é necas de pitibiriba, entende? Né? Tá ele lá, igual um Homem-Aranha, e ela vivendo calmo, sereno e tranquilo. E a gente tinha costume de se reunir para orar na hora do almoço. A gente pegava metade do nosso almoço para a gente orar, ler um texto. Era meia hora almoçando correndo e meia hora, né, aquele culto lá na empresa. Só que tinha uma irmã muito avivada que ela orava, mas ela orava, quando ela dava a mão a gente, ela ficava assim: Senhor, meu Deus, e tal, aquele negócio. E ela orava fazendo assim na mão da gente. Coitado, ele fugiu da irmã, ele ficava com outra pessoa, porque a irmã orando com ele deixava ele numa situação difícil. Aí alguém vai dizer assim: mas como é que pode? E aí ninguém para pensar, né? A Bíblia diz que para a alma faminta até o amargo lhe parece doce. Eu não estou aqui, gente, justificando coisa errada de ninguém. Eu só estou dizendo que a gente pode atrapalhar o diabo de tentar o nosso cônjuge, e a gente pode de alguma forma ajudar o nosso cônjuge a ter interesse por nós, né? Tudo bem que de repente você não tem dinheiro para comprar um perfume de R$400, mas não precisa estar cheirando a CC, nem 8 nem 80, entende? Tudo bem que de repente você não tem grana para comprar aquela lingerie que a Matilde vende da Demills, mas também não precisa estar de calcinha furada perto do marido, entende? Porque no dia de ir ao ginecologista é a melhor calcinha, entende? Bate a lâmina lá na pia e resolve a parada. Ou seja, o ginecologista merece tudo. O marido é isso aqui, não quiser, tô nem aí. Pensa. Aí lá na frente, eu vou lutar pela minha família, porque o diabo não vai destruir minha família, porque eu fico lá, eu estou na consagração. Poxa, gente, tem demônio que assim, tu vai ter que combater tendo relação sexual com teu marido. Tem demônio que tu vai ter que combater, entende? Dando prazer sexual com a sua esposa. Ah, mas é meio complicado, né? Porque assim, né? Vamos e venhamos, né? Pô, como é que eu faço? Que, pô, a mulher não está sempre animada, não sei o quê. Primeiro, pô, mulher pobre, de homem pobre, né? É preocupação, né? É corte de luz, é problema disso, é problema daquilo, é vizinho, é baile funk na porta de casa. Não tem como uma pessoa estar relaxada só para o prazer sexual, a gente sabe que não. Então, ou seja, o marido pobre tem que se esforçar um pouco mais do que o marido que pode pagar aquele hotel fazenda, né? Aquele marido que pode de repente comprar uma bolsa Louis Vuitton, que a mulher pobre nem sabe o que é Louis Vuitton. Então não sei se dá para perceber que é o seguinte: aí beleza, a mulher está relaxada, ela está de boa, só love. A mulher pobre, ela tem que ser mais trabalhada, normal, ela vive com mais pressão, mais tensão, né? Leva a bronca do chefe, né? Então a criança brigou de novo, a escola está mandando bilhete, é pressão, acontece. O marido pobre, gente, imagina, né? É telefone de cobrança, é um tal de telefone de 011, né? Senhor, né? Aí telefone diz daquilo outro. Nem sempre o camarada vai estar, né, daquele jeito, nem sempre, né? Geralmente quais são as pessoas, né, que assim tem mais facilidade para o sexo e para sair brotando filho por aí? É o pessoal inconsequente, já reparou? É aquela menina que tem a avó para cuidar, é aquele cara que não assume ninguém, não paga a pensão. Geralmente esse pessoal são os ases do sexo. Agora, gente responsável, gente, né? Se bobear, meio que assim, não,
a gente tem que separar um dia, porque se bobear nem uma vez na semana, a gente tem que resolver isso aí. É meio que assim, não é nem o sexo porque eu quero fazer sexo, é sexo porque eu tenho que... Peraí, tá virando bagunça já. Parece que somos dois amigos aqui vendo jogo de futebol, pô. Entende? Tô quase chamando a minha mulher de meu mano, tá mais ou menos assim. Então, são coisas que a gente tem que ver. Agora, muitas vezes a pessoa, ela não se detém nisso, ela não investe nisso, né? E assim, pensa bem, para o cara ser médico, ele fez um monte de coisa. Para ele passar no concurso, ele fez um monte de coisa. Para se manter casado, a gente vai levando, a gente vai levando. Tá dando para entender? Então, aí aqui, Paulo está dizendo, ó, solteiro e viúvo, faz igual a mim, fique sem ninguém. Mas, né, se não pode conter-se, case. Se para você fazer sexo ou não fazer, tanto faz, então nem case. Agora, se, né, por exemplo, você vai se casar, lembre-se, você tem uma responsabilidade com essa outra pessoa. Lembre disso, né? E aqui, aí, Paulo, né, vai deixando claro essas informações. Depois ele vai falando de outras coisas, mas eu achei que eu tinha que compartilhar isso aqui, né, com os irmãos, e porque eu vim mesmo para pegar alguns trechos desse meu livreto aqui, né, Ardendo em Desejos mesmo depois de casado. Eu lembro que uma irmã viu esse meu material e falou assim: pastor, isso aqui é para noivo? Eu falei: noivo não precisa disso não, irmão, noivo não precisa não, pelo contrário. Para o noivo tem que escrever: apaga o fogo e vença as tentações. Entendeu? Mas agora, e vocês percebem, olha como é que é tanto a questão da tentação quanto o sentimento de ausência. Quando você precisa se resguardar, pense em sexo todo dia, né? Por exemplo, se ficar meia hora no portão de casa, né, já rola um amasso. Se faltar luz, né, aí a coisa já começa a complicar. Se bobear, né, é a mão naquilo e aquilo na mão. Casou, a mão não acha mais aquilo não encontra mais a mão. Aí fica assim: poxa, agora que pode. Quando não podia, era uma perturbação, né? O cara ficava pensando nela, ela ficava pensando nele, e ficava aquela coisa toda. Agora que pode, ah, meu Deus, lá vem ele. Ou seja, havia uma relativa umidade ali, e quando ele apareceu, secou, entende? Virou o deserto do Saara aquilo ali. Aí o camarada, por exemplo, ai gente, ela quer de novo, mas tem que responder, né? Sou homem, ou seja, é meio que assim, estou indo para a forca. Não era para ser assim. Isso tudo que eu falei nesses 20 minutos, se você olhar Provérbios 27, 12, está dizendo para nós o seguinte: o prudente vê o mal e se esconde, mas os insensatos passam adiante e sofrem a pena. Então, não sei se dá para você perceber que o que eu estou falando aqui é como aquela placa de: olha, vai ter uma curva sinuosa lá na frente, vai ter uma curva acentuada lá na frente. Olha, tem homens trabalhando, animais atravessam a pista. Cuidado, cuidado. Sabe, é o seguinte: tudo bem que de repente você pode falar assim, né? Eu lembro, um dia desse eu estava indo para o trabalho com roupa de peão, de uniforme. Aí a Gisélia falou: vai pela sombra. Eu falei: mas rapaz, cara velho, duro, pagando aluguel, com filho, tu acha que eu vou arrumar problema? Aí o pastor, ela falou uma coisa que eu guardei: mas o problema te arruma. Eu gelei.
porque eu pensei assim, na minha opinião, eu não tenho nada para chamar a atenção de mulher, não tenho dinheiro, não estou dizendo que mulher é interesseira, tá gente, por favor, não tenho dinheiro, não tenho carrão, entende? Se eu faltar ao trabalho, eu perco o ticket de refeição, não dá para arrumar o trabalho, entendeu? Assim, eu sou conhecido em tudo quanto é canto. Às vezes eu estou passando no centro da cidade, pastor, eu falei, Jesus, eu já não posso pecar aqui, entendeu? Então, eu não vou procurar nada. E quem disse que nós cristãos precisamos procurar? A Bíblia diz que o diabo, nosso adversário, ele anda ao redor procurando a quem tragar. Ah, minha mulher é velha, não me interessa se ela é coroa, o Satanás está aí, entende? Ah, meu marido é feio, né? Alguém está olhando feio. Então não sei se dá para perceber. Ah, mas ele é gordo. Lembra? Sou um gordinho gostoso. Então não sei se dá para perceber que assim, gente, a gente vive num mundo tenebroso. Então, tudo bem, ore pelo seu casamento, mas verifique como é que está a sua intimidade sexual. Sabe, fique atento a isso. É algo, por exemplo, às vezes, na correria do dia a dia, imagina, você tem que cuidar de pai ou de mãe que está doente, ou às vezes tem um filho pequeno, ou às vezes tem necessidades especiais, ou trabalha em 2 empregos, trabalha e estuda. Eu sei que isso dificulta, né? Problema de saúde, um monte de coisa dificulta, mas assim, eu sou do pensamento que a gente precisa fazer o melhor que pode com o melhor que tem. É aquele caso, por exemplo, um amigo meu, depois que ele fez cirurgia de próstata, ele ficou numa situação muito complicada em relação à questão, né, de ereção. E ele estava falando comigo, né, sobre os tratamentos que existem. Existe a prótese, existe uma injeção. Quando ele falou do negócio da injeção, eu não vou nem explicar aqui para não desanimar ninguém, né, mas tem uma injeção, né, que você usa e é batata, né? Assim, tem uma série de procedimentos que a pessoa pode fazer, né, para que tenha, né, um pouco de qualidade. Assim, é igual quando você tinha 17 anos? Claro que não, mas é o melhor que você pode com o melhor que você tem. Esse é o caso. Então, de repente, por exemplo, o marido, ele pode estar tendo dificuldade de preparar a esposa para o ato sexual. Poxa, explica para o cara nunca foi mulher, meu Deus do céu. Tudo bem que tem um monte de homem que diz que entende de mulher, né? Não sei se isso é muito verdade não, entende? Assim, agora, por exemplo, gente, quem é melhor do que você para dizer para ele, olha, por aí não vai dar certo. Má para a esquerda, má para a direita, má para cima, má para baixo. Aí, tá bom, beleza, alô, não sai daí, miserável. Então, vocês vão perceber que assim, não tem como o cara saber, não tem, entende? Às vezes o camarada, ele entende, né, que olha, eu tenho que fazer assim. Às vezes o camarada está maltratando o útero da mulher e não está ajudando em nada. Ah, mas se eu falar, ele vai pensar que eu sou... Tá dando para entender como é que a coisa é? Entende? Então, ou seja, às vezes a gente é mais esquisito do que espiritual, gente. Porque prazer sexual tem a ver com espiritualidade. Tem a ver, entende? E nisso, né, eu até tenho uma palestra no meu canal do YouTube, cujo título é A Vida a Dois Pode Ser Deliciosa. E isso independentemente, né, das lutas, né, das batalhas do viver diário. E nesse caso, eu não sei se dá para... se você é batista há algum tempo, você deve lembrar que na maioria das palestras para casais, todo pregador, ele dava uma aula de grego, porque a palavra amor, do grego, né,
Aí uns falavam filos, outros falavam filéu, né? Que é o amor de amigo. Aí você tem o eros, que é o amor sexual, né? Erótico. E você tem o ágape ou agape, que é aquele amor, né? Incondicional. E quando a gente começa, o amor erótico, ele está lá em cima. O cara, ele está voltando correndo do trabalho, ele só pensa naquilo, né? Aí a mulher está lembrando, caramba, poxa, olha, essa noite o cara estava uma máquina. E aí nisso está... Passou um tempo, aí o cara já vai, cava um cerão no trabalho. Não, eu estou aqui para vestir a camisa da empresa, tá não entendendo? Aí nisso a prima fala assim: fulana, vai ter um negócio, uma festa para eu ir, tudo tal, tem como eu dormir na sua casa, né? Ah, tem. Aí chegou o outro dia: fica mais essa noite. Não, fulano, era só ontem por causa da festa e tudo tal, e pô, não quero atrapalhar a privacidade de vocês. Não, Armandinho não liga não. Tem nenhum Armando aqui na igreja não, tem, gente? Ah não, graças a Deus. Armandinho não liga não, fica aí, né? E aí quando vai ver, assim, é um correndo do outro. Aí, por exemplo, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Pode ser um problema de saúde? Pode. Pode ser uma ferida emocional? Pode. É como eu falei, a gente é pobre, então a tendência é o quê? Eu estou nervoso com conta para pagar. Para eu ser carinhoso com a minha esposa, nem sempre, né? Às vezes eu estou com a cabeça quente e tudo tal, e eu falo de um modo seco. E falar daquele modo seco na segunda-feira afetou o domingo da outra semana. Eu nem lembro mais do que eu falei naquela segunda-feira, meu Deus do céu. Tem até uma ilustração, né, de um casal, né, a mulher toda boba, né, tinha comprado uma lingerie e tudo tal. Pô, fulano aqui, pá, comprei, dá uma olhada aqui. Ela já pensou assim: eu vou colocar, né, o cara já vai, né, ligar o modo turbo. Aí o cara: pô, mulher, tá parecendo uma máquina de lavar, hein? Aí ele riu e foi pro trabalho. Voltou de noite. Pô, a gente podia lavar, né, uma roupinha nessa máquina de lavar, né, grosso, né? Aí ela: pega isso que você tem aí e lava na mão mesmo. Boa noite. Então é um tipo de situação que, assim, por que eu estou falando isso aqui? E vocês devem lembrar que eu falei lá atrás que muito homem fica dizendo que entende de mulher. Porque às vezes o cara, ele pensa que mulher pensa igual o homem. Se a mulher faz uma hora dessa com o cara, ele dá tapa na barriga, ele zoa e tudo tal, tá tranquilo, né? Eu tive um aluno que ele estava com sobrepeso, aí a mulher falou assim: pô, tu tá ruim. Aí ele contando pra gente tudo tal, ele: professor, comecei a correr. O cara mora em Vigário, corria de Vigário a Madureira, só para ter uma ideia. Aí agora o cara corre, faz Muay Thai, entende? Faz Jiu-Jitsu. O cara tá fininho. O cara era 3 de mim, tá na minha estrutura, só para ter mais essa ideia. Agora eu pergunto: se fosse o inverso, ele falando para ela assim: tá ruim. Tá dando para entender como é o negócio? Então, assim, homem é diferente de mulher. Ela falou que ele estava estragado, ele melhorou. Agora, se ele fala para ela, e aí essa é a parte ruim, porque assim, às vezes a mulher está estragada mesmo, só que o cara não vai contar, e ninguém conta. E aí ela começa a dizer que é ele que não olha mais para ela. Ela não consegue perceber que ela está se tornando desinteressante. E eu não sei se dá para vocês perceberem. O que eu estou falando aqui é da gente fazer o melhor que pode com o melhor que tem. É como, por exemplo, gente, eu tenho 50 anos. Quando nós nos casamos, eu tinha 23. Eu não vou cobrar de mim a saúde que eu tinha com 23 anos. Não vou, pô. Não vou. Entende? Mas
eu posso comer um amendoim com passa, eu posso tomar um pó de guaraná, eu posso tomar um ginseng. Eu vou naquelas casas de nordestino, coloca aquele monte de pó ali dentro, entende? E vai gengibre também, bota colágeno também, mistura isso daí, vamos embora, entende? Ou seja, eu não sou aquele cara dos 20 e poucos anos, mas eu posso ser um cara de 50, o melhor que eu puder, entende? É aquele caso, tudo bem, eu não tenho mais todos os dentes, mas nem por isso eu vou deixar de escovar os dentes para dormir. Não sei se dá para entender, assim, tenta se colocar no lugar de uma mulher que está casada com um cara que vai deitar, né, com aquela cueca suja, com aquela marca de graxa nas beiradas, entende? Né? E aquela marca de freio no meio. O anjo não aparece de madrugada para esse cara, não aparece, não dá. Se bobear, né? Ó, vou pegar um lençol para você. A gente não vai dormir na mesma roupa de cama. Tá dando para entender? Então, ou seja, mas é o que eu estou falando, às vezes a pessoa, ela não se detém nisso, sabe? É aquele caso, poxa, tu tá com aquela bota do trabalho, aí você tira assim, tá aquele cheiro de queijo subindo. Poxa, eu pergunto, claro, se a mulher tiver fetiche por cheiro de chulé, beleza, mas não deve ser a maioria. Eu não acho que é a maioria das mulheres que ficam excitadas com o cheiro de chulé de peão. Eu não acho. Deve ter uma, outra, mas assim, eu não acho que toda mulher tem fantasia com isso. Então, vamos escovar esse pé, né? Isso não é fantasia, não? Entendeu? Então, sabe? Então, gente, dá pra gente fazer o melhor que pode com o melhor que tem. E nesse caso, gente, a gente observa no livro de Cantares algumas dicas, né, sobre amor e sexo. E eu não sei se dá para perceber, eu não cheguei a tocar, né, no assunto de orgasmo, mas assim, vamos pensar o seguinte: o que a gente pode fazer para poder melhorar nisso daí? Né? A gente sabe que assim, para a mulher é mais complicado porque depende muito mais da cabeça do que do órgão, né? No caso do homem, a cabeça não faz nem tanto sentido, ele pode estar com raiva, ele pode estar nervoso, ele pode estar triste, né? E assim por diante, né? Que pode não ir bem, mas vai, né? Então o que acontece? A não ser, é claro, né? Aí é outra situação, é outra realidade, né? Então, nesse caso, né, assim, vamos pensar o que a gente pode fazer para melhorar, né? Porque tem aquela mulher que ela entende que assim, o homem é responsável pelo orgasmo dela, e não deveria ser assim, né? E assim, e às vezes, né, eu, por exemplo, eu lembro de uma situação muito triste, né, em que uma pessoa, ela estava em crise, né? Porque ela precisava fingir orgasmo, já que ela tinha fingido várias vezes, né? E eu falei, mas conversa com ele. Mas se eu conversar, ele vai levantar a situação há quanto tempo? Porque o homem é curioso, né? Ele vai querer os detalhes. E se eu contar quanto tempo, aí eu pensei cá comigo, não era melhor não ter e não fingir, para a pessoa saber qual é a realidade? Essa é a situação, entende? Porque assim, quando a mulher finge, o cara pensa que está abafando, ele pensa assim, eu sou bom demais, eu sou o cara, eu sou o bichão, eu faço, eu aconteço, e a mulher está assim, coitado, não era para ser assim, e de repente, poxa, vamos ver o que a gente faz. Né? Assim, eu não estou falando aqui de cobrar, né? Eu até falo aqui nesse meu livreto sobre uma música. Eu era criança e eu não entendia essa música, né? Depois dos meus 40 anos que eu parei para pensar na letra da música. O Rony Rústico e a Beth Frígida, né? E da banda Blitz.
Tem gente aqui que acha que não tem idade para lembrar dessa banda não, né? Mas assim, e o que acontece? Era mais ou menos uma discussão, né? Em que o Rony Rústico, né? Ele estava naquela situação de, olha, eu sou desse jeito. E aí tá o rótulo, ele é rústico e ela é frígida, como se assim, fulana está condenada a não ter prazer sexual e ele é desse jeito mesmo. Não, peraí. É aquele caso assim, eu não estou dizendo que você vai ter que ser aquela pessoa que vai durar 2 horas no ato sexual, até porque haja mucosa para suportar isso tudo, mas agora também não precisa ser 1 minuto e meio, né? Imagina, vamos passear no parque? Vamos, cheguei. Pô, não dá, gente. Vamos ver o que está acontecendo, né? Porque é aquele caso, lembra, um existe para servir o outro. Então, se um não está servindo o outro, tem alguma coisa errada. E aí, observa bem, aí você começa a entender por que o marido sempre quer e a mulher nunca quer. Porque ele sempre se dá bem, ela não. Então, na cabeça dela, lá vem ele de novo. Com vocês, Usain Bolt. Chegou, foi, né? Oi? O avião passou. E às vezes o avião até demora mais, hein? Então eu moro debaixo de uma rota de avião, você escuta o zoom, né? Então eu não sei se dá para perceber, gente, que assim, quando a gente fala isso aqui, não é para acusar e não é cobrar, até porque eu não conheço ninguém aqui, né? Não tenho e nem quero ter detalhe nenhum da vida de vocês. Mas eu estou falando de algo que assim, minha esposa está aqui presente e assim, ela sabe que eu penso desse jeito. A questão da gente fazer o melhor que pode com o melhor que tem. É aquele caso, tudo bem, você pode não ser aquele cara super romântico, mas também não precisa ser um cavalo, entende? E é aquele caso, cada um faz a sua parte e não a parte do outro. Porque é aquele caso, eu estou falando aqui para os dois lados. Agora, se eu estivesse conversando com a minha esposa, eu vou falar para ela coisas que ela precisa mudar. Como ela vai entender isso? Agora, eu posso falar para mim coisas que eu preciso mudar. E eu posso me comprometer com isso. Aí que está a questão. Eu não preciso esperar que a minha esposa fale para eu cuidar do meu corpo. Até porque sexo a gente faz com o corpo. Eu tenho que ter saúde. Pô, o camarada ele vai até o ônibus para pegar o ônibus, ele já está assim, ó. Imaginou, né? A mulher pensa assim, ele vai morrer aqui. Tá dando para entender? Agora, como é que a gente faz? Vamos fazer alguma coisa, algum tipo de atividade para melhorar o nosso condicionamento físico? Vamos fazer, entende? Então, é aquele caso, em vez de eu ficar, né, cobrando que a minha esposa seja parecida com aquelas mulheres da televisão, porque ali tem muito dinheiro, gente, tem muito dinheiro, a mulher pobre que está vendo o preço de arroz para comprar, gente, mulher que come salsicha, poxa gente, assim, não, eu estou dizendo que é o seguinte, poxa gente, pensa comigo, assim, não dá para cobrar que uma mulher dessa tem uma aparência física de uma mulher que assim, o que tu ganha por mês é metade do que ela gasta só para o embelezamento. Não dá. Entende? E assim, aí você vai ferrar com a autoestima dela e o que estava ruim vai ficar pior. Então você dá para perceber. Agora, se você começar a melhorar, você pode puxar o nível para cima. Eu lembro quando a minha esposa ela estava fazendo uma reeducação alimentar e ela ela estava indo para 80 quilos, né? E ela perdeu 15 quilos em 3 meses, não foi, Zé? 3 meses mais ou menos, e ela foi para 61 quilos.
Aí eu pensei assim, poxa, ela está investindo em si, eu vou investir em mim também. Aí eu me matriculei na atividade física, eu falei, não vou ficar para trás. Agora, tem homem que fica o seguinte, se a mulher começa a se cuidar, em vez de ele se cuidar, ele fica com ciúminho. Vai para onde assim? E não sei o que, não sei o que lá. E não sei o que, não sei o que. Pô, filhão, em vez de ficar nervosinho, porque os outros olham para ela, melhore para ela olhar cada vez mais para você. Aí é que está a questão. Vai falar isso para ela? Não, para a mulher não fala isso não, deixa quieto. Então eu não sei se dá para perceber que assim, sabe, às vezes a gente fica numa insegurança, e eu costumo falar, pelo menos para os casais mais jovens, ninguém está com ninguém, por favor. Tudo bem que você entrou na fila para ser feio 10 vezes e ela é bonitona, mas ela viu alguma coisa em você. Tudo bem que ele é um cara bonito e você é uma mulher mais ou menos, mas ele viu alguma coisa em você. Tudo bem que de repente você é universitária e ele só tem o fundamental, mas assim, um viu alguma coisa no outro. Então ninguém está fazendo favor para ninguém. Só aí já era para a gente se sentir seguro. Só aí já era para se sentir seguro. Agora, terminou já? Tem umas crianças subindo ali, né? Aí já era para se sentir seguro. E em relação a esse caso, né? Pensa comigo o seguinte, a respeito desse assunto. Se eu tenho um problema de autoestima, porque é bom lembrar, gente, é bom lembrar, a pessoa neurótica, ela vai ser neurótica no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no 10º casamento. Nenhum homem presta para a mulher neurótica, nenhuma mulher presta para o homem neurótico. Aí o que acontece? A pessoa cansa, entende? Em vez de ficar com ciúme do cara, melhore como mulher. Em vez de ficar com ciúme da mulher, melhore como homem. Essa é a situação. Eu do gabinete pastoral, eu nunca fui um cara assim muito certo não, sabe? Pastor, meu marido, o negócio dele é forró, ficar com não sei onde, assim, marido que não é crente, né? Falava, irmã, bota um batom na cara e faz um gap. O que é gap, pastor? Glúteo, abdômen e perna. O malandro vai ficar ligado. Quando ele começar a perceber que teu corpo está mudando, você está cuidando da sua aparência, não sei o que, não sei o que lá, ele já vai ficar assim, pô. Até os colegas do forró vão falar assim, tu tá aqui com a gente, velho? Vai começar a pilha. Vai. Não é pegando, né, os corredores de macarrão para dar no cara que vai resolver a parada. Não é. E o inverso também é verdadeiro. Entende? É o que eu diria, por exemplo, para o cara da cueca suja. Pô, em vez de dormir com cueca suja, pô, dorme perfumadinho. No meu caso não dá para dormir perfumado porque a Gisele se incomoda com o cheiro de perfume, né? Mas nem por isso eu vou deixar de tomar banho. Pode ser um sabonete, né, gente? Né? Então eu não sei se dá para perceber que assim, poxa, dá, gente. Gente, vamos e venhamos, né? Aquele cheiro de suor, né? Mas o meu cheiro não é aquele cheiro de cebola não, é aquele cheiro de azedo. Não adianta, de qualquer jeito, gente, né? Cada um tem um cheiro particular, mas é incômodo, gente, é incômodo. Então, pô, banhozinho bacana, né? Para a mulher eu não falo muito isso, porque devido à questão da umidade, né? Se não tomar banho, complica, né? Mas agora, o homem ele acha que dá, não dá. E ainda mais dependendo de como está a situação, aí sobe cheiro de urina, sobe cheiro de fezes, aí cobre a cabeça assim. Não, gente, eu tenho que falar desse jeito, entende? Porque às vezes o indivíduo, ele está, sabe, com a unha do pé suja, chulé, e ele ainda olha para o lado e fala assim, hoje tem? É morte desgraçada. Então eu não sei se dá para perceber. Claro, para mim essa gente toda está com problema, entende? Para mim essa gente toda está com problema. Por quê? O que faz esse cara não se cuidar? Emocionalmente ele não deve estar legal. Não deve, entende? Porque uma das coisas que acontece com quem está bem é o quê? Poxa, eu quero botar essa roupa aqui.
eu quero andar arrumadinho, eu quero não sei o que, eu quero não sei o que lá, entende? E não é nem tanto por causa da mulher, é para ele mesmo. Pô, essa roupa aqui cai bem em mim, essa roupa aqui já não está muito legal em mim. Aí, pô, fulano se acha. Não é que eu me ache, sabe? É porque assim, gente, eu sou imagem e semelhança do Criador, sabe? Deus me criou, sou representante de Deus na terra. Poxa, eu não quero representar mal, meu Deus, entende? Então, poxa, pode estar barbeadinho? Legal. Ah, mas eu tenho preguiça de me barbear. Deixa só o cavanha, tira aqui, pá, bacana, entendeu? Não precisa fazer muito esforço. Não estou pedindo aqui para você fazer sobrancelha, pintar a unha de vermelho, nada disso. É só o básico, entende? Uma coisa assim. E vamos e venhamos, né, gente? Tem aquela mulher que bota umas roupas em casa, e é engraçado que quando os parentes vêm, né? Se vier as irmãs e tal, é short dollzinho, é não sei o que lá, né? Se vê outros parentes, é um pijama, é uma roupa direitinha. Agora, só tem o marido, é a camiseta da eleição do Lula de 2002, entende? Sabe? É aquela bermuda furada, com fundo que vai quase no joelho, né? Pô, tá aquele cabelo amarrado com as antenas assim. Pô, gente, isso não é atraente. Ah, mas a vida da gente é corrida e tudo tal. Aí aqui no livro eu toco nesse assunto. É interessante que essa mesma mulher, quando ela se separa, ou quando ela está viúva e quer casar de novo, ela se matricula na academia, vai no cabeleireiro, no esteticista. Ó, o povo conhece o louvor, tá dando para entender? Aí o que acontece? Aí eu penso assim, não podia fazer esse investimento quando eu estava casada? A mesma coisa o cara, aí já anda arrumadinho, já viu? Aí ele, por exemplo, né, já lava até o carro, vai que rola o encontro, não entende? Aí quando começa a namorar a menininha lá da igreja e vai conhecer os pais, é um gentleman, é educado, carinhoso, né? Oferece guarda-chuva para ela na chuva, se expõe. Agora com a mulher, você esqueceu o teu, né? De novo, né? Agora a gente vai pegar chuvordões. Isso quando ele não vai na frente. Bora, mulher. Deu para entender? Aí a Gisele e eu, a gente até brinca, né? A gente sabe quando é um casal casado e quando é um casal solteiro na rua. Casal casado às vezes é cada um para um lado. Casal solteiro parece até que são dois em um. Você vê o poste, parece que é só o poste. Tá o poste, ele e ela, sabe? É aquele grude, aquela coisa. Gente, tem casal casado que nem beija mais. Não beija mais. Pastor, mas a gente já está velho. Velho beija. Ah, opa! Aí o que acontece? Aí nesse caso, agora só não fiquei vermelho que não dá, irmão. Aí nesse caso, assim, nessa situação, né? Poxa, gente, sabe, assim, pelo amor de Deus, assim, parou de beijar, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Pô, não faz mais um carinho. Entende? Assim, eu não estou dizendo que, poxa, a gente tem um garoto de 6 anos em casa, não dá para a gente se pegar. Claro que assim, quando a gente consegue escapar dele, mas parece que é um radar, meu Deus do céu. Ele está brincando lá, ela está fritando não sei o que. Se rolar um arroxo, eu não sei como, parece que ele vem. Ô mãe, o que vocês estão fazendo aí? Oi! Achei vocês. Então é mais complicado, mas assim, aquele beijo selinho antes de ir para o trabalho dá para eu fazer. Às vezes eu estou nervoso, eu estou atrasado, estou com raiva dela. Desculpa, eu fico com raiva da minha esposa, tá, gente? Entende? Mas pô, a gente mantém o hábito, entende? Porque se a gente não fizer isso, vem a carência. E vindo a carência, para a alma faminta, até o amargo parece doce. Aí às vezes, uma pessoa que teria uma capacidade de resistir, já vai ter menos. Aí é fácil dizer que a pessoa não tem caráter. É fácil. Você deixou a pessoa amiga e agora você bota a culpa nela. Você não diz que você tem nenhuma participação.
E quando eu estou falando isso, eu não estou tirando a responsabilidade de ninguém. Até porque se você casou com uma mulher que não gosta de sexo, quem casou foi você. Se você se casou com um homem que não gosta de sexo, quem casou foi você. E tem coisa que, se a gente conversasse no gabinete pastoral antes do casamento, o próprio pastor orientaria a não casar. Só que o pessoal quer fazer o quê? Gastar dinheiro com salão, 20 mil para pagar não sei quantas prestações, 20 mil para convidar 100 pessoas, entendeu? Aí o que acontece? Pastor, ó, só 15 minutos de reflexão, me entende? Mas R$2.000, R$5.000 para cerimonialista. Mas investimento na vida 2, ninguém fez clínica pastoral, ninguém fez aconselhamento de noivo, ninguém fez nada. E aí depois, o diabo. Tudo bem, o diabo fez, mas não foi sozinho. Entendeu? Então, aí, o que eu pelo menos, né, recomendo aqui para vocês, né, eu coloquei até um resumo dos tópicos, em que eu digo o seguinte, baseado no texto bíblico de Cantares. Deixa eu pegar aqui o versículo antes da gente encerrar. Diz aqui Cantares capítulo 1, versículo 2 até o 4, né? Se ele me beijasse, se a sua boca me cobrisse de beijos, sim, as suas carícias são mais agradáveis que o vinho, a fragrância dos seus perfumes é suave, o seu nome é como perfume derramado, não é à toa que as jovens o amam. Leve-me com você, vamos depressa, leve-me o rei para os seus aposentos. Então a gente vê uma mulher que assim, ela pensa no beijo do cara. E aqui, todo mundo conhece aquela expressão, né? Fulano não me procura mais. Aqui não é o cara que procura, é a mulher que fala, vamos, olha como é que está a coisa. Ou seja, é a abelha indo atrás do mel, entende? Não é, por exemplo, o lobo indo atrás do cordeiro. Então a gente percebe que é o seguinte, é o cara tendo uma performance que desperta a mulher e faz a mulher pensar nele. A gente tem, por exemplo, né, um outro trecho em que diz assim, Cantares 4, versículo 9 e 10, você fez disparar o meu coração, minha irmã, minha noiva, fez disparar o meu coração com um simples olhar. Gente, que olhar é esse que essa mulher tinha? Né? Não é aquele, não é esse, eu tenho certeza, né? Com uma simples joia dos seus colares. A gente vê que esse cara aqui também já dá uma moral para essa mulher, né? Então aí, né? Quão deliciosas são as suas carícias. Essa mulher faz coisa. O cara está pensando no que ela faz, né? Suas carícias são mais agradáveis que o vinho, e a fragrância do seu perfume supera de qualquer especiaria. O cara está pensando no cheiro da mulher, o cara está pensando no prazer que ela dá para ele. Então, olha como é que é a vida desses dois. E aí nisso, eu faço um apelo aqui no meu livreto. Marido, acaricie mais a sua mulher, cuide-se mais para a sua mulher, provoque mais a sua mulher. Eu não estou dizendo que você vai conseguir alguma coisa, talvez você não consiga, mas quem disse que a carícia é só para penetração? Porque observa bem, se a carícia for só para penetração, aí lembra do deserto do Saara, lá vem ele, secou tudo. Por quê? Porque já sabe, o cara só vem para isso. E aí, além de só vir para isso, mais rápido que uma bala, acabou. Agora eu ia dormir, agora ainda vou ter que ir lá no banheiro para tomar um banho do cara desse desgraçado. Não, a irmã não chama o marido de desgraçado. Deu para entender? O cara, ele só mola, entende? Bom, gente, até eu fico com raiva de um cara desse, entende? Então aí observa bem. Agora, se o pastor perguntar, irmão, como é que está o casamento? Está tudo bem, pastor. Agora pergunta para a mulher para ver. Pastor, ele não contou não?
marca um gabinete com a gente está precisando. Irmão, não, pastor, sabe como é que é fulano? Fulano é esquentada. Esquenta não. A gente resolve. Fica tranquilo, pastor. A gente não quer dar dor de cabeça, não. E aí o casamento só afundando, né? É o The Flash e a gelada, os dois. E aí nesse caso aqui, né? Esposa, torne-se mais atraente para o seu homem e seja uma fonte de prazer para ele. É aquele caso, né? Assim, o cara lida, né, com tanta mulher que se cuida. Poxa, ele precisa estar vivendo com jaburu? Não precisa. E lembra que eu estou falando aqui, né? Irmã tá rindo, irmã é triste, irmã. Então o que acontece? E eu não estou falando aqui, gente, que a irmã tem que ser uma Gisele Bündchen. Cada um é cada um, né? O que eu estou dizendo aqui é da gente fazer o melhor que pode com o melhor que tem. Eu não posso cobrar da minha esposa o que eu cobraria se eu ganhasse 20 mil por mês. Não posso. Eu não posso cobrar da minha esposa, né, o que, por exemplo, ela poderia fazer se ela não fosse mãe, não tivesse um filho para cuidar. Então não sei se dá para perceber que assim, cada um tem sua limitação. Eu não posso cobrar da minha esposa que eu cobraria. Eu conheci Gisélia quando ela tinha 16 anos de idade. Eu não posso cobrar que ela hoje, né, com mais de 16 anos de idade, eu não posso cobrar dela, né, o que ela era com 16 anos de idade. Todo mundo tem esse bom senso, né? Não tem como ela cobrar de mim, ó, aproveitando aqui para me defender, né, a disposição que eu tinha com 23 anos de idade. Não dá mais. Desculpa, só lamento, né? Fazer o quê? É a vida. Mas agora, a gente pode fazer o melhor que pode com o melhor que tem. Isso a gente pode. Não precisa ser cueca suja, não precisa ser calcinha furada, não precisa dormir com CC, não precisa, né? Então, a gente pode fazer isso aqui, né? E eu não sei se de repente, depois de tudo que eu falei aqui, alguém tem alguma coisa para reagir, para contribuir, para falar, né? Só peço que não me agridam, entende? Tirando isso, né? Alguém tem alguma coisa aí para contribuir? Eu posso ter esquecido algum detalhe, mas como eu falei, minha proposta aqui foi falar sobre intimidade conjugal e sexual, só isso.